no livro de Provérbios, capítulo 21. A gente vai usar o Novo Testamento daqui a pouquinho. O título dessa pregação, eu até pensei assim, em um título que fosse um pouco mais bonito, assim, de alguma forma, mas indo direto ao assunto, né? O título é O Cristão e a Sua Língua. Obviamente nós estamos falando de outras igrejas, né? Não tem nada a ver com a minha e a tua realidade. Então, já que vamos falar de língua, vamos falar mal dos outros hoje, né? Queridos, infelizmente o assunto que nós vamos tratar nessa noite diz respeito a mim mesmo. E diz respeito a, talvez, muitos de nós aqui nessa noite. Acho que as pessoas que não vivenciam esse tipo de problema, ou se já vivenciaram e conseguiram vencer isso, e hoje conseguem ter uma vida livre dessas coisas que nós vamos tratar hoje à noite, considere-se uma pessoa sábia e realizada na vida. Porque, como a gente vai tratar hoje à noite, isso é algo que a Bíblia aponta com uma certa seriedade e um certo até mesmo rigor da parte de Deus. Nós vamos olhar para a palavra então e vamos conversando a respeito disso. Antes disso, eu quero orar mais uma vez. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a Tua palavra mais uma vez, Senhor. E colocamos nossos corações, nossas almas, nossas mentes, nossas línguas diante do Senhor nessa noite. Apresentamos, Senhor Jesus, para que o Teu Espírito nos ajude, para que o Teu Espírito fale conosco, porque a obra vem do Teu Espírito em nossas vidas. Sem o Teu Espírito, Senhor, nós somos incapazes de qualquer coisa, até mesmo de vivenciar, Deus, aquilo que a Tua palavra nos traz como desafio, como mudança para o nosso caráter, para a nossa conduta diária. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz assim: O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Amém? Guarda do quê? Das angústias. Portanto, aquele que não guarda, ele está aberto a vivenciar algumas angústias na sua vida. Lá em Provérbios ainda, no capítulo 18, no versículo 21, diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o texto fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Que coisa séria isso, né? Que coisa séria isso. Principalmente para quem é pai, tem que tomar muito cuidado com as suas palavras, que você realmente pode destruir a vida de um filho para sempre, pela falta de sabedoria no uso das palavras. Já ouviu o pai e mãe que fala assim: você é uma desgraça na minha vida, você é uma maldição na minha vida, você nunca vai ser nada na vida? Alguém já vivenciou isso na vida aqui? Poxa, que bom que só meia dúzia. Né? Quem nunca viveu isso na vida, assim, levanta a mão. E o resto o quê? É sempre assim. Eu pergunto assim: quem foi amaldiçoado? Daí 3 levanta a mão. Quem nunca foi, levanta a mão. 3 levanta a mão. O resto, acho que nem entendeu o que eu falei. Não, não fui meio amaldiçoado. Então, quem foi meio amaldiçoado, levanta a mão aí. Sempre assim, cara. 3 levanta, depois pergunta de novo. 3 levanta, o resto. Então, a Bíblia está falando disso, do poder que há nas palavras, né?
Há homens que matam a esposa com o silêncio e há homens que matam a esposa com as palavras. Há esposas que matam o marido com o silêncio e há esposas que matam o marido com as palavras. Eu fiz um casamento uma vez de um cara que falava bastante. Mas a esposa falava muito pouco, para não dizer nada. Falava muito pouco. Eu tive uma experiência uma vez, a gente ia tocar em Araucária, e os carros ficaram meio cheios, ela queria ir com a gente também, estava aqui para ir com a gente nesse show e tal. No fim das contas, o meu carro ficou cheio de coisas, de guitarra, de cabeçote, os negócios lá, e essa pessoa foi comigo de carona, enquanto os outros carros iam as pessoas, né, que era a pessoa que tinha poucas palavras. E eu sou uma pessoa assim, profundamente inquieta com o silêncio. O silêncio é uma coisa do demônio para mim. Silêncio para mim é só na hora de dormir. E aquele dia eu fui colocar à prova aquilo, né? Porque eu sabia que ela era de poucas palavras, e eu pensei comigo assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou ficar em silêncio. De Curitiba até Araucária, para ver no que vai dar. Ver se isso vai incomodá-la, de repente ela vai puxar alguma conversa comigo, alguma coisa desse tipo, né? Eu fui. Daqui até Araucária. Só liguei o carro e fui. Nem som eu coloquei. Aquele silêncio do Satanás mesmo. Daqui em Araucária, a criatura das trevas não abriu a boca daqui até lá. Foi em total silêncio. Chegando lá, eu não aguentei. Eu virei para ela e falei assim, fulana, este silêncio não te incomoda? Ela só respondeu, não, e continuou quieta. E não falou mais nada. Por que eu estou contando a história dela? Porque o marido dela, depois de casado, veio reclamar para mim que ela não falava, que ela era uma pessoa muito quieta. Eu falei assim, vocês não namoraram? Namoramos. Como é que ela era no namoro? Ela era quieta. Eu falei assim, você achou que a hora que o problema era a falta de aliança na mão esquerda, né, que alguma coisa ia acontecer depois do casamento que ia transformá-la num papagaio, alguma coisa desse tipo, né? E não. E, infelizmente, graças a essa dificuldade, eles acabaram se separando. Obviamente que não é desse tipo de silêncio que eu estou falando, porque isso diz respeito ao temperamento dela, né? É o jeito dela ser, e faltou talvez ao indivíduo se ligar disso, né? Não sei o que acontece com certas pessoas assim. Há muitas, assim, aproveitando esse parênteses para falar sobre casamento, esse negócio de depois que casa a gente descobre quem é a pessoa de verdade, isso é muito real, sabe? Isso é muito real. E a gente vê muito isso acontecer, de pessoas que no namoro eram uma coisa, depois que casa se transforma numa outra pessoa, né? Mas eu acho assim, penso comigo, sabe, que ainda que você escolha bem quem você vai casar, as dificuldades de você ter um relacionamento para sempre é um desafio. É um desafio. É um desafio. Então, eu sempre falo que qualquer pessoa que eu casar na minha vida, eu tenho um desafio diante de mim. E a pessoa também. Né? Porque não é assim, a gente é os bonzinhos, né? E o outro que é o demônio. Né? A gente tem que passar a vida inteira exorcizando aquela pessoa. Então, é difícil estar casado. É um desafio estar casado. E é um desafio você superar essas diferenças, essas dificuldades. Né? Ontem a Kátia estava aqui ensinando e falando a respeito dessas diferenças, né? Sobre os choques de personalidades. Então, eu tenho um temperamento, ela tem outro temperamento, e junto a isso tem as linguagens também de amor, que cada um tem a sua, né? Eu tenho as minhas, ela tem o inverso do que eu tenho. E aí entra a questão da criação, a forma como eu fui criado, a forma como ela foi criada, os meus traumas, os traumas dela e a vida. Aí você junta tudo isso nesse caldeirão do Satanás, assim, né? E você mexe tudo e tenta misturar isso para se tornar uma coisa só, né? É difícil. Então, é briga. Mas então é isso. Trazendo a questão, então, de volta ali, a questão das palavras, da língua, né?
Geralmente, quando a gente briga, como a gente usa das palavras para ferir, para machucar. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu pego para falar, aí sai de baixo. Até o Satanás sai de perto. Sai de perto. Vai pegar você de noite, tanto eu falar para ele. Continuando, lá em Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19, olha o que a Bíblia fala em relação a essa questão da língua. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então, 6 coisas Deus tem um ódio, e a 7ª coisa ele literalmente abomina. As 6 coisas que Deus odeia é olhos altivos, ou uma pessoa orgulhosa, língua mentirosa, pessoa que vive propagando a mentira. A gente já viveu cada coisa dentro dessa igreja, gente, sério mesmo. Tinha uma menina que uma vez veio para o nosso meio, ela era mentirosa assim, ao extremo, e a gente, na nossa inocência, acreditava em muitas coisas que ela falava. Chegou a um ponto que uma vez, ela chegou assim chorando, fez todo um teatro, desespero total, assim chorando, falando que o irmão dela tinha morrido. E a gente ficou desesperado. Falei, nossa, cara, o irmão da menina morreu, né? E na hora do culto, não, vamos orar, levantamos um clamor pela família, tal, porque o irmão dela tinha morrido, né? E no outro dia a gente descobriu que era mentira. Era mentira, né? Teve um outro também, que uma vez eu liguei para ele, e aí, cara, tudo bem? Minha mãe morreu. A mãe do cara tinha morrido. Falei, meu Deus, a mãe do cara morreu. E eu liguei naquela hora, azarado eu, né? E aí fui lá consolar o cara, pô, cara, misericórdia, tal, deixa eu orar pela tua vida, orei pela vida do cara, tal, né? Aí um mês depois, sei lá, uma semana depois, eu liguei para ver como é que ele estava. Falei, e aí, como é que você está, né? Na hora que eu liguei, quem atendeu foi a irmã dele. Falei, só, tudo bom? O fulano está aí? Não, ele não está. Falei, poxa vida, eu queria saber como é que ele está, né? Que a mãe de vocês morreu, né? Falei, minha mãe morreu? Falei assim. Falei, morreu. Quase matei a coitada ali, né? Porque ela falou, não, minha mãe não morreu, né? Não morreu? Não. Deixa eu liguei errado então, né? E, cara, era mentira do cara, entende? Então, assim, eu não sei quais são. A Bíblia fala que tudo Deus tem um propósito, né? Acho que o propósito de Deus com essas coisas, não sei, mostrar para a gente que a gente é meio burro, né, inocente, alguma coisa assim. Mas como tem gente mentirosa, né? Como tem gente que mente, né? E a gente já passou durante todo esse tempo dentro do reino. Porque uma coisa é você vivenciar essas coisas fora do reino, né? Com quem está lá fora, com quem não tem Cristo, com quem não conhece a palavra, com quem não tem luz do Espírito Santo na sua vida. Isso é uma condição. Agora, pessoas que estão dentro da igreja, estão aqui e vivenciam esse tipo de mentira, isso é complicado. É complicado quando você perde a confiança em quem está do seu lado. Você não acredita em nada do que a pessoa fala. A pessoa fala, eu vou na padaria, você não acredita. Eu estou trabalhando, você não acredita. Eu estou em casa, e você não acredita. E a Bíblia fala que Deus odeia o mentiroso. A língua mentirosa. Pessoas que contam mentira, Deus tem ódio por isso. Eu acho muito legal porque a Bíblia ela conspira absolutamente contra todo esse conceito moderno acerca do amor de Deus. Dá uma impressão assim que Deus ama as pessoas assim de modo, né, incondicional. E é verdade que Deus ama as pessoas, mas a Bíblia também fala que Deus odeia. Então uma coisa meio que ambígua, né, meio que antônima ao mesmo tempo, mas Deus ama, mas Deus também tem ódio por certas coisas na nossa vida. Então Deus odeia a língua mentirosa, Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Lembrando, sangue inocente. Isso não diz respeito a quem está no exercício da função de um policial, por exemplo, e está dentro da sua profissão ali tendo que defender as pessoas. Deus odeia também o coração que maquina pensamentos perversos. Deus odeia pés que se apressam a correr para o mal. E Deus odeia a testemunha falsa que profere mentiras.
Mas a sétima coisa, que é a coisa que Deus abomina, é o que semeia contenda entre irmãos. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Você já conheceu gente que chega para você e fala assim: olha, irmão, aquele fulano lá está falando mal de você. Daí ele sai. Esse para mim é o pior tipo de gente, sabe? É o tipo de gente que chega para você trazendo uma coisa do outro. Uma vez uma pessoa veio reclamar do marido e falou: meu marido é um cachorro. Falou umas coisas bem assim, meio pesadas assim do marido, né? Falei assim para ela: então vamos levar ele no veterinário. Falei assim, e falei brincando, obviamente, né? A abençoada não foi lá, não falou para o marido dela que eu falei que tinha que levar ele para o veterinário. E o cara ficou muito macho comigo, ficou bravo comigo. Então, essa daí eu nem oro mais. Essa aí eu só oro para outra coisa. Entrego na mão do Satanás para que... Mas assim, esse tipo de gente que cria contenda entre as pessoas, né? Que chega assim, fala mal da pessoa para você e chega para a pessoa, fala mal de você para outra pessoa. A Bíblia fala que Deus abomina esse tipo de atitude entre as pessoas, e em especial entre os filhos. Agora, indo para Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 26, o texto diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Vã significa o quê? Ela é inútil. Ela não serve para nada. Isso é bom para a gente trazer uma reflexão e pensar acerca disso. Como é que anda a nossa religião? Falar de religião hoje se tornou uma coisa um pouco complicada, né? Hoje mesmo eu vi um amigo compartilhando um post dizendo que se libertou da religião, né? E continua tendo uma comunhão entre irmãos, né? Não estou falando de um desigrejado, estou falando de uma pessoa que continua tendo comunhão entre irmãos, mas que no meu conceito usa erroneamente, como muitos têm usado erroneamente, essa questão da palavra religião. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Estão totalmente equivocados. Certo? Porque a Bíblia está falando aqui, ó. É a Bíblia que está falando que o cristianismo é o quê? É uma religião. Eu não tenho religião, só de Jesus. Você pode ter sim, mas Tiago está falando que é. O cristianismo é uma religião. Qual que é o problema nisso? Nenhum. Se criou um problema, não existe. Mas não existe um problema no cristianismo ser uma religião. Porque é de fato uma religião. O que é a religião? É um sistema de doutrinas, dogmas, ensinos acerca de uma determinada fé. É isso que o cristianismo é. Os ensinos de Jesus, os ensinos do Antigo Testamento, os ensinos dos apóstolos. A nossa vida é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Amém? E essa é a nossa religião. Agora, existe a falsa religião. Então, você tem que reescrever essa frase assim: estou liberto da falsa religião. Que denotava, então, que antes você não vivenciava os princípios daquela religião, as verdades que aquela religião ensina. Tudo certo. Então, eu era um hipócrita antes, eu não vivenciava aquilo, né? Aquilo na minha vida não era uma realidade, e agora estou liberto daquela falsa religião e estou verdadeiramente vivenciando a realidade da religião cristã. Como que se dá? Qual é o ensino da religião cristã? Que é o relacionamento direto com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Isso faz parte do ensino. Agora, o pacote que todo se chama cristianismo, que é uma religião. Amém? Entenderam isso? Eu sou uma pessoa religiosa. Está tudo certo. Mas hoje, se você fala isso soa uma coisa pejorativa. Quando você fala, eu sou uma pessoa religiosa, em outras palavras, no entendimento dessa pós-modernidade aí, você está dizendo que você é um hipócrita. Que você é uma pessoa que não vivencia o cristianismo. Mas isso nunca foi verdadeiro. Distorceram totalmente as palavras, tornando elas um novo conceito que não é o que a Bíblia ensina. Eu já falei, às vezes, esse tipo de abobrinha.
quando não tinha muita reflexão. Quando você passa a ter uma reflexão e você olha para a palavra, está aqui. Ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso, está dizendo o quê? Ó, se você está dizendo que você é uma pessoa religiosa, não de modo pejorativo, mas de modo positivo, e você não refreia a sua língua, antes você engana primeiramente o seu coração, e essa religiosidade, ela é vã. Por quê? Porque você não vivencia isso. É isso que o texto está falando. Mas a religiosidade em si é falsa, ela é por si mesmo, religiosidade é uma coisa pejorativa? Não. Certo? O que é ruim? Quando você não vivencia essa religiosidade. Aí está errado. Amém? Então, pare. Pare de falar, eu não sou uma pessoa religiosa. Você é. Amém? Amém? Você é. Se você se reúne com pessoas, você obedece aquilo que a Bíblia está propondo para a tua vida, você é uma pessoa religiosa e faz parte, mesmo não querendo, faz parte da religião cristã, em nome de Jesus. Amém. Indo lá para o capítulo 3, meus queridos, nós vamos se concentrar agora no capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, Tiago está propondo, já logo de início aqui, olha, que a coisa mais difícil que tem é você dominar a tua língua. Que ele fala assim, uma vez que você consegue dominar as suas palavras, você consegue dominar o corpo todo. Mas o problema começa aí, em conseguir dominar esse membro que é a língua. Daí ele continua, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então ele está falando o seguinte, que a língua é um pequeno membro e que acaba dominando todo o corpo. Isso diz muita coisa. Isso diz que aquelas coisas que nós falamos no dia a dia, aquilo que sai pela nossa boca, está dizendo como a nossa vida é regida. Porque a língua em si, esse membro em si, não é o problema, a gente sabe disso. Ele é só um instrumento utilizado para sair algumas coisas que estão aqui dentro, na alma, e que estão erradas. Então a gente tem que estar atento a isso. Alguma coisa, nas coisas que a gente fala no dia a dia, que a Bíblia fala, né? Aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Já ouviram isso? Aquilo que a boca fala, o coração está cheio. É o tempo todo. Toma cuidado com isso. Continuando, no versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Eu achei interessante essa palavra inferno que ele está utilizando aqui. Porque inferno aqui no grego é geena. E geena é aquela palavrinha que denota uma condenação eterna. Geena não é um lugar de transição. Geena é um lugar que se você for para lá, você não volta nunca mais. Certo? É um lugar de tormento eterno. Esse é o Geena. Eu acho interessante isso, porque a Bíblia está falando que essas palavras que a gente utiliza, essas coisas que saem de dentro da gente, denota a nossa natureza, da onde está vindo essas coisas. E a Bíblia está falando que essas coisas estão vindo do inferno, desse lugar de condenação. Que essas palavras, portanto, já estão trazendo sobre a minha e a tua vida uma certa condenação eterna. Quando isso se torna o hábito da nossa vida diária.
esse hábito de falar certas coisas no dia a dia, denunciam aquilo que nós somos por dentro. Então a gente precisa mudar, precisa ter uma autocrítica, olhar para essas coisas, se arrepender dessas coisas e buscar em Cristo Jesus mudança nessas áreas, para a glória do nome dele. Então o texto fala que ela contamina todo o corpo. Olha que coisa poderosa que há nesse membro do nosso corpo. O nosso falar contamina o nosso ser. Você vê aquela Seishonoye, né? A Seishonoye não é uma religião, eles não se consideram uma religião, eles se consideram uma filosofia de vida. E eu acho bem interessante algumas filosofias dentro do Seishonoye, que, por exemplo, eles têm por hábito, assim, né? O Seishonoye, quando acorda, ela dá uma dedada na quina da cama. Né? Um gogotano já, né, já xinga na hora. Né? Um Seishonoye, se ele dá uma dedada na quina da cama, ele fala assim, graças. Ele agradece a dedada na quina. É verdade isso. Existe por filosofia serem gratos por tudo. Serem gratos por tudo. Por outro lado, você conhece gente que acorda reclamando da vida, passa o dia reclamando da vida e vai dormir reclamando da vida e sonha reclamando da vida? Cara, a noite toda reclamando da vida. Conhece gente assim? Que é o tempo todo reclamando? Talvez você fale assim, eu sou esse aí. Que é o tempo todo reclamando. Então a Bíblia está falando que a língua, ela contamina todo o corpo. Então há algo poderoso nas palavras para a nossa vida. Existe um livro que foi escrito nos anos 80, que chama-se Há Poder em Suas Palavras. Ele é um livro que tem, em certo modo, uns certos exageros, né? Eu não concordo com tudo o que ele ensina ali, mas é um livro que também trata uma coisa que não pode ser ignorada. Por isso que eu falei dessas questões do cuidado que você tem que ter em relação ao falar com os filhos. Né? Então, o meu filho, assim, sempre eu tive muito cuidado com as coisas que eu falava para ele, e falo até hoje. Tudo, eu sempre tomo muito cuidado com as coisas, porque eu sei o poder que tem as palavras. Aquilo que você fala, principalmente na vida dos filhos. Principalmente na vida dos filhos. Eu conheço uma pessoa que a mãe disse uma vez para ela assim, olha filha, isso é verdade, eu estou falando, não estou falando uma história que eu ouvi, uma mentira, alguma coisa, eu estou falando que é uma coisa muito próxima, né, de mim. Que a mãe falou assim, olha, eu prefiro que minha filha seja uma prostituta do que minha filha seja crente. E a filha virou uma prostituta. Porque há poder na língua. A língua não tem somente o poder de contaminar a nossa vida, a nossa alma, mas ela tem o poder de contaminar toda uma família e destruir uma família. E aí vai destruindo tudo, né? Destrói as relações, destrói não somente as minhas relações, mas as relações dos outros. Né? As relações dos outros. Porque às vezes você fala uma coisa que aquilo vai repercutir na vida dos outros, que acaba destruindo também a vida dos outros. Então, o quão poderoso, no sentido destrutivo, é a língua, é as palavras negativas. Assim como também é positivo as palavras de bênção. Quando você declara a bênção, quando você acorda de manhã, tente ter essa postura diferente para com a vida. Tente encarnar um pouco de Seishonoye na sua vida. Em nome de Jesus, né? E ser um pouco grato pelas coisas e aprender a olhar a vida de um modo diferente. Né? E principalmente no que diz respeito à sua família, aqueles que são próximos, abençoar a vida. Todos os dias, quando eu deixo o Gabriel na escola, eu falo para ele assim, filho, Deus te abençoe, eu te amo. E dou um beijo nele, todo dia. Antes de dormir, a mesma coisa. Filho, Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. E também beijo ele. Todo dia. É assim, nós temos que vivenciar essas realidades.
Pais que simplesmente ignoram os filhos e não vivenciam essas realidades dentro da família. E por aí segue, o cuidado com as palavras. A Bíblia também fala que ela inflama o curso da natureza. Então é algo poderoso, o Tiago está falando aqui. O Tiago não está ignorando o poder, a potência da língua, todo o poder destrutivo que ele tem. E aí no versículo 7, continuando, ele fala: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. E ele continua: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Vontade de amaldiçoar nós temos, né? Como a gente tem? Vontade de amaldiçoar, né? De torcer para que tudo dê errado com o outro, principalmente com aqueles que nos ferem. Principalmente com aqueles que nos ferem. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, ele fala, não convém que isso se faça assim. Então Tiago está confrontando a igreja, dizendo: queridos, nós não podemos ser assim. A nossa boca, ela não pode ser assim. Ela não pode ser uma boca que amaldiçoa e abençoa ao mesmo tempo. Tem que haver mudanças nisso na nossa vida. Nossa língua precisa ser transformada, ser moldada segundo aquilo que Deus deseja que ela seja, que a gente verá na parte final. Versículo 11: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então olha só, Tiago ele aponta que a nossa língua, ela aponta a nossa natureza. Está dizendo que tipo de fonte que há dentro de mim, dentro de você. Por isso essa reflexão. Vocês não têm noção quanto isso daqui, na hora que eu estava preparando isso aqui falou comigo. O quanto o Espírito Santo ficou com os dois pés no meu peito, assim, ó. Ele andava uns 10 metros, vinha e pulava com os dois pés, assim, pam, aqui dentro, mexendo, derrubando certas coisas que estão aqui dentro, fazendo enxergar que precisa ver mudanças, transformações aqui dentro. E cuidado com aquilo que fala no dia a dia. Porque a gente é muito enganado o tempo todo, né? A gente continua vivenciando certos costumes, certos hábitos nocivos na nossa vida, mas a gente está servindo a Deus no dia a dia. E a gente se esquece disso daqui. Por isso a importância da palavra no dia a dia. Por isso a importância da comunhão, por isso a importância de sermos edificados, porque a gente se esquece. Eu sou um teólogo, alguém que estudou, que leu a Bíblia várias vezes, e a gente se esquece disso. Quando a gente vê, a gente está lá, ó, falando mal das pessoas, amaldiçoando pessoas, ao invés de bendizer as pessoas. Estamos vivenciando essas realidades destrutivas na nossa vida. Amém? Uma das coisas mais difíceis talvez seja a questão do perdão. E algo que eu aprendi muito cedo na vida cristã é usar as palavras de modo profético. Por exemplo, você lida com uma situação em que alguém te machuca, alguém te magoa, e você precisa perdoar aquela pessoa, mas não existe nenhum sentimento de desejo, de vontade de perdoar. Aí aquilo fica aqui dentro remoendo. E quantas vezes eu tenho uma certa facilidade de perdoar, então para mim nunca foi uma dificuldade de perdoar, nunca. Eu sempre testemunho isso, que até a pessoa que matou meu pai, eu perdoei no dia. No dia. Eu nem quis saber quem era, porque para mim não fazia diferença nenhuma saber quem era ou não.
Eu no dia já orei e falei assim, Deus, olha, eu perdoo. Porque também não fazia muita diferença no sentido de que a minha preocupação era com meu pai, não era com a pessoa que fez isso. Né? E eu conheço pessoas que vivenciaram realidades parecidas com a minha e que até hoje não conseguem perdoar. Não conseguem nem orar em relação a isso. Que guardam esse ódio, esse sentimento de vingança, de justiça dentro de si. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é que se você tem dificuldade de amar uma pessoa, de perdoar uma pessoa, a primeira coisa que precisa ser feito é falar, declarar, de modo profético o perdão. Falar, Deus, eu perdoo em nome de Jesus. Tu quer saber uma outra coisa também que acontece, que pode salvar o meu e o teu casamento? É da mesma forma profetizar amor. Ai, eu não amo mais. Comece a orar e declarar amor. Fala, Deus, em nome de Jesus, eu amo. Eu amo o meu marido. Eu amo minha esposa. Comece a declarar isso, a orar. Como eu falei, a língua tem o poder de destruir, mas também tem o poder de reconstruir. Amém? A língua tem o poder de destruir, tem o poder de amaldiçoar, mas do mesmo modo tem o poder de reconstruir e o poder de abençoar. Tem o poder de amaldiçoar, mas tem o poder de também perdoar. Tem o poder. Eu testemunhei isso muitas vezes na minha vida. Dificuldades com certas pessoas e eu comecei a orar e falar, Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu amo essa pessoa. Quero declarar que eu perdoo essa pessoa. E os sentimentos começam a fluir, obedecer de alguma forma. A alma vai obedecer a esses movimentos que acontecem na nossa vida, de modo profético, em obediência à palavra. A Bíblia nunca disse, em momento algum, que você tem que sentir alguma coisa para amar. Nunca disse. Do mesmo modo, nunca disse, nunca ensinou que eu tenho que sentir alguma coisa para perdoar alguém. Nunca disse. Ela só disse, ame. Como? Ame. Como? Ame. Lá, Paulo fala assim, olha, maridos, amem suas esposas. Pô, mas é que você não é casado com a minha, Paulo. Né? Se você fosse casado com ela, você ia saber do que eu estou falando. Paulo não está nem aí. Ele fala, ame como Cristo amou. Olha que coisa poderosa. Ame. Ame. Não é uma ordenança, a Bíblia não fala assim, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como é que isso acontece? Como é que você ama alguém simplesmente porque alguém ordenou? É assim. A Bíblia fala, ame. Você tem que amar. Por isso a importância do louvor, da adoração, porque através das palavras você declara de modo profético essas coisas para Deus. Ainda que sentimentalmente, muitas vezes isso não acontece. Por isso que eu tinha muitas dificuldades, às vezes, na minha igreja, na minha antiga igreja, por ver pessoas na hora do louvor, assim, sabe, mascando chiclete, olhando para a parede, assim, sabe, indiferente com o louvor. E quem estava lá era um roqueiro que não gostava daquelas músicas, que estava lá, mas entendia que aquele momento era um momento de louvor e adoração ao Deus vivo. E eu cantava aquelas músicas tocadas lá, ó, não tinha palma, não tinha bateria, não tinha nada. Aquele órgão tocado ali, as músicas do Inário Presbiteriano ali. E eu lá, ó, só faltava falar em línguas, glorificando a Deus com aquelas músicas. Porque eu entendia que aquilo era para o Deus vivo, não era para mim. Não era para agradar a minha alma. Lasque-se os meus sentimentos. Era o Deus vivo que estava ali recebendo um culto na minha presença. Era Ele que estava ali, recebendo o meu culto. Enquanto isso, olhava para os lados, o cara mascando chiclete, olhando para a unha, hoje é olhando para o celular, não vendo a hora daquilo passar de uma vez. A adoração não é só música. Com certeza não é só música. Mas você adora em outro momento? Duvido. Quem fala esse tipo de coisa não adora em momento nenhum. O cidadão que cruza os braços e que ignora o momento da louvor e da adoração é o mesmo que não adora a Deus em momento algum.
Ah, comigo é diferente. Duvido. Filme, então. Vamos fazer um reality show. Deixa lá uma filmado você 24 horas por dia. Eu quero ver para crer. Amém? Nos versículos seguintes, agora, ele vai dizer que os que dominam a língua são sábios. Então, dominar a língua é sabedoria. Versículo 13, ele continua. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, então, às vezes falar mal dos outros tem muito a ver com inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, também tem a ver com ser faccioso, criar facções dentro do reino, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. A dificuldade de elogiar pessoas, que às vezes a gente tem. Lá em Foz do Iguaçu, eu lembro que a gente tinha muitos guitarristas muito bons lá, né? E eu não tinha nenhuma dificuldade de elogiar meus amigos. Falavam assim, cara, aquele cara toca muito. Mas isso, de certa forma, no começo, quando eu comecei a falar isso, chocava algumas pessoas. Pô, o cara está elogiando outro guitarrista. Porque a moda era o contrário. Era falar mal. O cara tocava muito, mas você não reconhecia que ele tocava muito. Aí você era true. Aí você era verdadeiro. Falar mal. Falar mal. Não, o cara não toca nada. Mesmo ele sendo um grande guitarrista. E isso foi quebrando as barreiras ali. Aí aqueles amigos que estavam ali, que também eram guitarristas, começaram a olhar para aquele exemplo que eu acabava dando, e hoje é legal, porque a gente tem uma relação muito legal. E tem uns caras lá que tocam muito, e eu não tenho nenhum problema. Hoje, quando eles postam os vídeos lá, eu falo, cara, sou teu fã. Entendeu? De liça. Né? Sou teu fã. Entendeu? É isso. Não tem nenhuma dificuldade. Qual que é o problema em elogiar alguém? Né? Em falar, aquela pessoa toca muito, aquela pessoa canta muito bem. Né? Vencer esses sentimentos que nos tornam menores. Porque falar mal, como eu falei, Tiago falou, revela o quê? A nossa natureza. Quando eu tenho dificuldade de elogiar as pessoas, isso não é uma coisa nobre. Isso me empobrece como ser humano. Isso me diminui como ser humano. Me diminui. Quando Paulo fala assim, olha, considerai os outros superiores, olha que coisa desafiadora. Desafiadora. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Da onde que é então? Ela é o quê? Diabólica. Então, pessoas que vivem criando facções, né? Eu falo mal dos outros para que esses que eu estou falando mal me amem e detestem os outros. Quantas vezes chegaram pessoas para mim e falaram assim, nossa, Pipe, você é um cara legal. Eu falei, obrigado. Mas olha, falaram tão mal de você para mim, cara. Eu tinha um preconceito contra você. Já ouviram isso? Já viram pessoas assim que falavam mal da pessoa para você e quando você conheceu a pessoa, a realidade era outra? Já conheceram esse tipo de gente? Né? Que falavam mal da pessoa, depois você conheceu a pessoa, poxa vida, cara, essa pessoa é legal. Essa pessoa é gente boa. Essas coisas que Deus odeia. E a Bíblia está falando que essas coisas são diabólicas. É diabólico isso. É pactual com o diabo mesmo. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então o Tiago está falando, olha gente, isso é uma coisa ruim, má, diabólica, perversa, maligna. Lancem fora de suas vidas, em nome de Jesus. Eu preciso lançar isso fora da minha própria vida. Da minha própria vida. A gente precisa lançar fora essas coisas. Portanto, a nossa língua, ela é facciosa. Quando tratada dessa forma, ela é facciosa, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica.
no versículo 17, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente então pura, depois pacífica, ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Olha que coisa linda. Olhem que descrição mais linda daqueles que freiam a sua língua e a usam com sabedoria. É possuidor de uma sabedoria, primeiramente pura. Pura, porque conseguiu refrear a sua língua. Segunda coisa, é pacífica, ou seja, é aquela que semeia a paz, ao invés da discórdia, ao invés da contenda, ao invés de ser faccioso, semeia a paz. Eu gostava muito de um quadro que tinha no escritório do meu antigo pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Maurício. Pastor Maurício, a gente entrava na sala dele assim, tinha um quadro assim, bem atrás da cadeira dele, escrito assim: aqui nós não falamos mal das pessoas, nós oramos por elas. Então, se você entrava ali com sangue nos olhos, querendo detonar o irmãozinho da igreja, você olhava para aquele quadro ali, você já falava: pois não, irmão. Eu falei: nada não, pastor, só queria ver você, bom dia, tchau. E voltava para casa. Voltava para casa. Ele tinha isso bem legal no quadro dele, né? A gente podia colocar isso na frente do nosso computador, né? Na tela do nosso celular, de alguma forma ali, né? Aqui dentro a gente quase não se vê uma vez por semana, né? Pô, o cara vira aqui uma vez por semana para falar mal dos outros, é muito endemoniado, né? Terceira coisa, quem refreia a sua língua é a pessoa moderada. O texto também fala que é tratável. Olha, é tratável, é alguém ensinável. É alguém que fala assim: cara, eu preciso mudar. Eu acho que a coisa mais linda que existe assim, dentro da vida cristã é a capacidade de se arrepender. Você ter essa capacidade de se arrepender. Porque não ter a capacidade de se arrepender, não ter a capacidade de mudar de caráter, de vida, é uma coisa muito terrível. Vocês não concordam? Não é lindo quando você olha para a palavra te desafia e fala assim: puxa, Espírito Santo, eu preciso mudar, me ajude. Me ajude, Espírito Santo, eu preciso mudar essa área da minha vida. O texto fala que ela é cheia de misericórdia. É cheia de misericórdia. Então, ainda que o irmão seja aquela unha encravada na tua vida, você olha para a vida dele cheio de misericórdia. O texto está falando. Eu tenho misericórdia para com a vida dele. Ontem à noite eu estava indo para casa com a Kátia e tive que buscar o Gabriel. E a rua que a gente passou assim é uma rua de zona de prostituição, de travestis. Então, na hora que eu vi ele, veio um hábito da carne, de na hora fazer uma brincadeira. E eu falei uma coisa na hora, assim, para a Kátia e para o Gabriel, dentro do carro, assim, e um outro amigo que estava junto, assim. Eu fiz uma brincadeira. Na hora o Espírito Santo me repreendeu. E na hora eu voltei atrás, eu falei assim: não. Deus tenha misericórdia dessas vidas. Na hora. O Espírito Santo me repreendeu, eu falei: Deus tenha misericórdia. Porque eu fico pensando nessas crianças, né? Nesses meninos que ficam ali vendendo o corpo. Sabe lá, se sujeitando ao quê, afinal de contas, né? Eu tento nessas horas assim olhar com os olhos de Deus e pensar o histórico de cada um, sabe? E sempre quando eu penso nessa questão do histórico, eu penso nessa questão da potencialidade que existe em cada um de nós, porque podia ser a minha história. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus não é, e eu louvo a Deus por não ser. Mas poderia ser a minha história. Poderia ser a história de um filho. Poderia ser a história de um pai. Eu conheço uma família que foi destruída porque o pai largou
a esposa não por causa de outra mulher, mas por causa de outro homem. Sabe? E os filhos carregam isso dentro de si. Um divórcio já é uma coisa difícil. Agora, dentro da nossa sociedade, em específico, entre que essas questões têm implicações um pouco maiores, digamos assim, por causa que isso gera. Isso quando chega na boca dos outros, principalmente, isso gera, ainda mais quando você é criança, você estuda, você sabe que criança não perdoa, Criança vem para cima mesmo e fala coisas que te ferem. Então, cheio de misericórdia, sabe? O inverso, então, do falar mal dos outros é você ser misericordioso. Ontem eu acabei conversando acerca de uma pessoa que tem um certo comportamento, Eu falo para ela assim que eu não consigo assim ter raiva, alguma coisa desse tipo, Eu olho para a pessoa com muita misericórdia. Muita misericórdia. E é o que a gente tem que procurar para a nossa vida, meu querido. Ao invés de falar mal, estar cheio de misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, para quem você dá misericórdia? Para uma pessoa que precisa, certo? Você não dá misericórdia para quem não precisa. Aí eu tenho misericórdia de você, mas por quê? Existe uma razão para ter misericórdia. Amém? O texto fala aqui de bons frutos. A pessoa que recebe, que consegue controlar a sua língua. Ela não age com parcialidade, portanto ela semeia a unidade. Então quem não refreia, semeia então a desunião do corpo. E é uma pessoa sem hipocrisia. Para encerrar, meus queridos, lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. No versículo 13 ele continua: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Então, as 5 coisas nesse texto, que eu defino como para que Deus criou a nossa língua. Então nós vimos tudo para o que Deus não nos criou, e as coisas que Ele odeia. Amém? Tudo isso. Agora nós vamos ver o que esse texto está falando, das razões pela qual Deus criou a nossa língua, que são as coisas que devem brotar no nosso coração. Primeiro, foi feito para que a gente orasse. Por isso que esse quadro do pastor Maurício, que dizia, aqui nós não falamos mal das pessoas, mas nós oramos pelas pessoas. Esse é o princípio primeiro, para mim e para a tua vida. Ao invés de falar mal, por que não orar? Ao invés de amaldiçoar, por que não bendizer? Por que não agir com misericórdia? Por que não? Por que não lançamos isso para a nossa própria vida como primeiro desafio? Quando se sentir tentado a falar mal de alguém, pare e ore. Engula, segure. Sabe? Em nome de Jesus. Não morda a língua para não morrer envenenado. Mas só segure ela.
Às vezes parece, morde a língua. Não, se morder, morre. Não pode morder. Segunda coisa que o texto está falando, que Deus criou nossa língua para que nós o louvássemos. Amém? Para que nós o louvássemos. A gente estava o ano passado no Vocari, que é um encontro, uma conferência missionária que tem todo ano lá em Maringá, e tinha uma sessão assim de mudos durante o louvor. E eu achei aquilo fantástico. Falei, como é que esses caras, surdos, desculpa, né? Surdos e mudos, né? Falei, como é que esses caras conseguem? Daí tinha lá na frente uma pessoa que ouvia, mas sabia, né, a linguagem dos surdos e mudos, e ouvindo, ela ficava assim, fazendo gestos, e aquele grupo de surdos mudos ficava louvando a Deus, né? E eu fiquei pensando, caramba, né? Os caras não têm a fala, mas estão aqui louvando a Deus. Tem um monte de indivíduo aqui que fala e fica mascando chiclete, olhando para o teto. Se eu fosse Deus, eu trocava rapidinho de lugar ali. Então não quer louvar? Não, então vem cá. Pum, você na hora. Mas não sou, né? Infelizmente. A terceira coisa era para que bendisséssemos. Então nós não fomos chamados para maldizer, para amaldiçoar, mas para bendizer, para falar bem das pessoas. A quarta coisa, que Deus nos deu a palavra, a língua, para a confissão. Agora, como você confessa pecados nos dias de hoje, numa igreja fofoqueira? Numa igreja que não segura a língua, que fala mal dos outros? Como que alguém confessa? Nós perdemos em absoluto o ambiente da confissão, por causa da nossa língua, porque ninguém confia mais em ninguém. Porque sabe que ao dizer dos seus pecados para alguém, sabe que no outro dia todo mundo vai ficar sabendo. Por causa da língua. Essa é uma grande vantagem na Igreja Católica, ainda que eu creia que isso é para todos nós. A Bíblia não fala, confesse seus pecados para o pastor, ou confesse seus pecados para o padre. A Bíblia fala, confesse seus pecados uns para os outros. Confesse. Como é bom você ter um amigo em quem você pode confiar e você pode falar dos teus pecados e se arrepender deles. E a Bíblia fala que aqueles que fazem esse tipo de coisa, a Bíblia fala que recebe cura. Olha que coisa linda. A confissão, ela traz cura. Amém? Amém? Então Deus também nos deu a boca, a língua, para que a gente confessasse pecados. E deu ao outro ouvido, para que ele pudesse orar, ouvir a confissão e orar. E a quinta coisa, que para levássemos outros a se converter. Agora é um problema hoje, porque assim, as pessoas se convertem, vêm para o ambiente da igreja, e muitas vezes esse ambiente destrutivo da língua acaba destruindo a vida daquele que foi trazido. Então o nosso papel não é destruir, o nosso papel é construir a unidade da igreja, é bendizermos, é nos amarmos, é termos esse ambiente da confissão, esse ambiente de cuidado um para com o outro. E então pregarmos o Evangelho para que outros venham fazer parte dessa realidade de uma igreja que usa a língua para abençoar, para ser bênção, ao invés de maldição. Eu queria deixar para encerrar, um último texto, que para mim é o texto mais desafiador das Escrituras, que é Mateus capítulo 5, versos 44 a 47, que diz: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim?
Não é desafiador isso? Sempre desde a minha conversão, quando eu olho para esse texto, sempre esse texto me desafia. Desafia. Faz 29 anos que esse texto me desafia. Amar aqueles que não merecem. Falar bem de quem fala mal de mim. O cara vive falando mal de mim, por que eu vou falar bem dele? Né? Isso não conspira contra todo esse nosso hábito de falar mal das pessoas? Não conspira? Falar mal das pessoas não é algo que contradiz toda essa realidade de Jesus para mim e para a tua vida? Que ao invés de nós orarmos por eles, nós estamos falando mal deles. Ao invés de bendizermos, estamos amaldiçoando. Feche seus olhos. Quero que a gente tenha um tempo de pensar acerca de como a gente tem feito uso da nossa língua. Talvez seja tempo de nos arrependermos de todas as pessoas que nós falamos mal pelas costas, de todas as vezes que nós fomos facciosos, de todas as vezes que a gente fez uso da nossa boca, da nossa língua, para ser instrumentos do inferno, ao invés de ser instrumentos de bênção, de louvor, de oração, de misericórdia, de confissão. Espírito Santo, nos transforme. Nos transforme, Senhor, em agentes de bênção, Senhor. Em agentes que oram, em agentes de louvor e adoração. Deus, que a gente possa ter um ambiente, uma igreja, Senhor, que confia um no outro. Confia o suficiente para poder confessar pecados, Senhor. Sabendo que o irmão orará, que o irmão não sairá usando, Deus, da nossa fragilidade para a nossa própria destruição, Senhor. Nos ajude, Senhor, a enxergar o outro com os teus olhos, Senhor. Olhos de misericórdia. Porque quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, Senhor? Deus, tem misericórdia daquilo que está dentro de nós, Senhor, que se reflete no nosso falar no dia a dia. Mude o nosso coração, Senhor. Mude nossa mente, Senhor. Mude para sermos aquilo que o teu coração sonhou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.